Fizemos uma enquete há umas semanas atrás e propomos 3 filmes para vocês votarem qual é o que você preferiria para que eu comente mais profundamente. E o filme ganhador foi o Lion. É sobre esse filme que vou falar hoje. O filme Lion está baseado em uma história real de um menino indiano que nasceu nos anos 80 em um povoado bem distante das grandes cidades, a 1.600 quilômetros de Calcutá, por exemplo. Então era um povoado que ele denominava de Chantalelei. Chantalelei. Ganesh Talai. Un menino llamado Saru, ¿no es? Saru. ¿Sabe qué significa Saru? No era Saru Eli. Él era Seru. ¿Seru? Ele llamaba Saru. Mas, por eso, porque justamente o que dificultó vamos lá. O que dificultó tanto ele chegar a identificar seu povoado de origem e sua própria origem é que ele era um menino que pronunciava errado. Então, o povoado onde ele morava, ele chamava de Ganestalai. Então não se encontrava no mapa Ganestalai, porque era Ganesh Talai, a cidade. Então ele não encontrou nunca no mapa, no Google Maps nem nada, Ganesh Talai. Até que um dia, e vamos saber em que circunstâncias, ele realmente consegue, cai a ficha de que era Ganesh Talai. Igualmente o nome dele não era Saru. Ele se chamava Saru, escutava que chamavam Saru, mas era Seru. E sabe o que significa Seru em indiano? Lion. Leão. Meu Deus! Agora tudo faz sentido. Agora tudo faz sentido. Eu não sabia disso, que legal. Que lindo. Ele só foi com as informações que ele tinha na cabeça de criança, né? Que uma criança de 6 anos, 7 anos, então aí que começa a história. Uma criança que mora com uma família extremamente pobre, com sua irmã, seu irmão mais velho, a mãe, não tinha pai, nessa família a figura do pai não estava, e a mãe conseguia ajudar para contribuir com a alimentação dessa casa carregando pedras. Então esse é o contexto de uma família indiana nos anos 80, 81, 83, em um povoado, certo? Aonde o pai da casa era o irmão mais velho, de 12 anos aproximadamente. E o irmão mais novo, e aí vem a questão sistêmica, o Saru, por amor à família, ele queria ajudar a sustentar a casa. Então ele ia com o irmão ajudar a trabalhar, mas ele não tinha força suficiente. Até que em um momento o irmão tinha que ir a carregar pedras e ele demonstra que ele poderia ir com o irmão a carregar essas pedras, levanta uma bicicleta mostrando que ele tem força. Só que quando estão chegando já na estação do povoado, na estação mais perto da casa da estação de trem, o Saru dorme, está de cansaço. E o irmão, como chama o irmão? Gadu? Deixa eu ver. O irmão Gudu. Gente, vocês sabem que este filme é totalmente spoiler, não é? Nós estamos relatando o filme para focar em conteúdos sistêmicos, que é dinâmica de uma família. Estamos agora dando um contexto geográfico, um contexto da família, e observar que uma família sem pai, extremamente pobre, onde o papel do pai é ocupado pelo filho mais velho de 12 anos e o filho de 8 já quer também contribuir com a alimentação da casa, se faz de forte, mas enfraquece. E então o irmão mais velho vai a fazer seu trabalho e ele fica dormindo na estação esperando o irmão mais velho. Nesse momento, eles se perdem. Então o Saru entra num vagão de trem, e esse vagão de trem era um vagão sem passageiros e fechado. Então começa a andar, e só abre as portas 1.600 quilômetros depois em Calcutá, e é um desespero desse menino
chegar sozinho com 8 anos em uma cidade que ele nem sabia de que se tratava. Imagine a cultura de um povoado quase desértico, onde o trabalho principal era levantar pedras, e chega a Calcutá. Imaginen o contraste psicológico que esse menino vivencia nesse momento, o estado anímico e emocional, e como ele suporta essa situação. Então estamos falando sistemicamente de uma família que, por mais amorosa que seja, não tinha estrutura para acompanhar com cuidado uma criança. E isto é muito simbólico. O que significa criança? O que simboliza o arquétipo da criança? O arquétipo da criança simboliza a inocência, a pureza, a criatividade, o lúdico, o jogo. E de um povoado onde os relacionamentos são elementais, com essa inocência e pureza, esse arquétipo vai à selva de Cemento, Calcutá, e se encontra com uma série de perigos muito sérios. Então, estamos falando de uma estrutura familiar sistêmica onde a criança não é suficientemente cuidada, e não necessariamente por motivos psicológicos da família ou sistêmicos. Temos que considerar também os motivos sociológicos, econômicos, antropológicos, de um país como a Índia, que sofreu realmente a opressão do Império Inglês muito fortemente. E aparece aí a criança, o aspecto mais vulnerável de uma família, que vai à selva de Cemento e se expõe a perigos que o filme não aprofunda. Mas quando ele cai na casa de uma mulher que o trata bem e chama um homem para alguma coisa que essa criança poderia servir de mercadoria, abramos as asas da imaginação para quem quiser, mas a realidade é muito cruel e mostra a vulnerabilidade a que está exposto um país sometido a um império, e como essa pureza de uma criança pode ser uma mercadoria. Ele teve sorte, né? Ele teve sorte. Ele teve uma estrela. Justamente me parece por essa pureza que essa família tão simples transmitiu para ele, porque havia uma pureza, havia um amor, havia uma união da família. Um se ajudava aos outros, no sentido de que compartilhar a comida, o que um ganhava, um dava para outro. Havia um senso de comunidade essencial. Essa vela estava acesa na alma familiar. Então, independente, às vezes temos famílias com muito dinheiro, com muitas possibilidades de viver uma estrutura material, em excelentes condições, e não se tem essa amalgama amorosa que une aos integrantes como unia a família de Lion. Isso também é digno de ver. Não todo passa pelo material. E nesta família nós observamos esse amor, e que de alguma forma respeitava uma ordem. O filho mais velho era o pai, ele era o filhinho, a mamãe era a mamãe mesmo que cuidava. Então, há muito por falar, mas há uma estrutura sistêmica que deu embasamento depois a todo o que vai acontecer depois. Mas vamos a continuar mais um pouco. O menino se extravia, não é? Ele se perde e está sujeito a todas estas questões de perigos, que parece que a estrela que guia ele o vai levando até um orfanato. Ele consegue ir no orfanato. Também é cruel como se tratam a esses meninos em um orfanato. É muito cruel. E nós em Brasil não estamos muito distantes de tudo isso. Nem na Argentina, nem estes países sudamericanos. É uma realidade que, lamentavelmente, continua. O trato autoritário que se tem para com as crianças, a falta de compreensão das crianças. Então aparece aí uma operadora social, serviço social, uma senhora que trabalha com assistência social, e propõe a este menino se oferecer em adopção para uma família australiana. O menino não sabia, mas o menino
de alguma forma, quando a mulher diz, eu estou aqui, ninguém gosta de mim, disse ela para ele, porque eu tiro as crianças de aqui para irem a condições muito melhores. Eu quero que você possa fazer isso, porque nós não encontramos a tua família. E ele, num canto da alma dele, não confiou totalmente nesse assistente social, a tal ponto que saiu pensando, depois se virou e perguntou, vocês buscaram mesmo? Procuraram de verdade? E aqui começa a história do Saru, um menino indiano chegando na Austrália. Imaginem um menino viajando de avião, claro, com um acompanhante da instituição, chegando a um lugar totalmente diferente, bonito, carro, casas nunca vistas. É interessante que os pais muito amorosos, os pais adotivos, se aproximam a ele com muito respeito, com muito cuidado, e dão um elemento que, quem sabe, ele nunca viu na vida, um ursinho, porque em nossa cultura ocidental, um ursinho é um boneco que pode servir para uma criança, mas ele vinha de um deserto da Índia, onde muito dificilmente alguma vez se falou de um animal desse tipo. Então era um contraste que denominamos transcultural. Eu, quando fui a morar com os índios mapuches, eu tive uma crise transcultural. E é uma crise que afeta emocional e psicologicamente. É como entrar em um surto. Você parece que está vivendo em dois mundos paralelos, simultaneamente. É muito louco, viu? Um dia eu vou falar disso. Choque de cultura, o senhor disse? Chegar e ver o pessoal vivendo outra coisa, é isso? Imagine uma tribo de mapuches. Eu. Quem sou eu? E comendo carne de cavalo assada. Eu estava, isso quando eu fui a trabalhar. Mas o senhor ficou 6 meses lá? Eu fiquei morando em Carmen de Patagônia, né? E tive que voltar porque estava doente, era para ficar 1 ano, 2, porque peguei pachichi. Mas a Machi me falou que não era pachichi, que era uma iniciação, que eles me iniciaram na cultura mapuche. Sou mapuche, rapaz. Respeito. Isso se chama choque transcultural, crise transcultural, quando uma pessoa de uma cultura se insere em outra cultura. Aí então, que acontece? O menino teve uma crise transcultural, mas o amor dos pais adotivos deu suporte. Aí deu suporte para ele ir vivendo todo esse momento. Realmente os pais adotivos eram fora da curva. Não é aquele pai adotivo que não pode ter filhos, então vai na prateleira e pega um filho para substituir o vazio que não pode preencher um filho biológico, como lamentavelmente se vê muitas vezes, negando a origem e a história desse filho adotivo. Eles não, eles sabiam que o menino vinha da Índia, a tal ponto que chega um momento, já quase no final do filme, onde o Saru fala, mas vocês não podiam ter filhos e por isso me adoptaram. E só aí a mãe fala, não, você está errado, nós podíamos ter filhos biológicos. Nós que decidimos adotar um filho hindu para dar uma pequena contribuição a este mundo, ajudar alguém que realmente necessite. Aí você vê o tamanho amor dessa mãe e nunca colocaram isso como para reprochar o filho, sino porque era amor mesmo o que movimentava esse casal. E isso é o que dá grande valor a este filme, porque é uma história verídica e é sempre bom saber que existem pessoas assim no mundo, né? Quando vejo uma pessoa assim, penso, nem todo está perdido, né? Alguém que fazer algo pelo outro de verdade e por amor. Podendo você ter um filho australiano, de tua genética, da genética de tu marido, você sabe que tudo bem, vai ter problemas, vai ter os problemas que você já conhece, aí você importa, digamos assim, um filho de não sei aonde da Índia, que vem aí? Bom, com ele até que veio coisa bastante harmônica, mas adoptaram outro depois, e com o outro foi tudo o contrário. O outro trouxe todo o conflito de um menino totalmente ferido da Índia. Então aparece, adoptam outro irmão,
que me parece que pelo visto era también de ese orfanato, porque era aquel que se batía a cabeza na parede. Esto interesante, ¿no? Aparece aquel otro y os pais con un corazón abierto para aquel otro. Yo me emociono só de saber que existe pessoas así. Eso es amor, ¿no? Você trazer um menino desse à tua casa, fazer ele conviver com teus filhos, depois vem outro. Eu acho que não tem palavras para falar sobre isso. É uma atitude muito amorosa. Quando um pai adotivo consegue abrir esse coração, assim, o sistema familiar consegue abrir o coração a esse tipo de filho, assim seja problemático, certo? E o inclui com sua história, com todo o que ele traz de atrás e com seu sistema de crianças feridas, de famílias desintegradas, disfuncionais, aí realmente esse pai adoptivo se merece chamar de pai. E são tão humildes que se consideram adoptivos também, ocupam realmente seu lugar, não querem obturar o lugar do pai biológico, porque respeitam a história de quem vem a ser acolhido. Isso é amor em ordem. Aí há respeito pelas ordens do amor. Então, Lion traz o tema basicamente da adopção. Como adoptar ecologicamente, dentro das ordens do amor, uma criança. Assim que que o casal adota o filho, ele já faz parte do sistema familiar dos pais adotivos. Sim, sim. Assim como a criança entra no sistema, a convivir com o sistema familiar dos pais adotivos, já faz parte do sistema. Mas ele vem com o histórico do seu sistema familiar de origem e se encontra com o sistema familiar adoptivo. Então, essa criança vive, então começa a incluir, a ter que processar dois universos. Não é fácil isso. E isso, como eu te falei, é um choque, além de ser um choque transcultural, é um choque sistêmico na alma dessa criança. E o que acontece? Quando se revela isso? A época da criança, nós temos visto em constelações, podem aparecer transtornos de conduta já. Eu fiz várias constelações onde a criança já manifesta isso. Mas a criança manifesta isso se os pais adotivos não incluem os pais biológicos. Se os pais, eu já fiz constelações onde os pais adotivos, onde havia uma mãe que não aceitava os pais biológicos e o pai sim. E essa criança, abrindo a constelação, olhava para a mãe e para a avó dele biológica. E a mãe adotiva evitava que ele olhe. Isso traz um transtorno muito sério na alma dessa criança. Mas se os pais adotivos incluem essa história da criança, se vai dando um processo dentro de todo normal. Mas na adolescência, quando a criança vai sair ao mundo, quando se começa a relacionar com outros, há uma lembrança de que esses outros são em parte ele e em parte não. E é o que sucede quando ele vai para a universidade. Quando Lion vai para a universidade, se encontra com hindus, com homens e mulheres como ele. Então, reativa toda essa memória atávica, que se chama memória ancestral, da origem dele. Então, a crise mesmo começa quando ele vai na universidade. Porque ele, quando estava no iglu, na caverna da sua família adotiva, a levou bastante bem. Ele negava, de alguma forma, a origem dele. Para se negar, a negação é um mecanismo de defesa natural que é para evitar a dor. Não é que ele negava de propósito, mas quando ele tem um confronto e lhe pergunta, mas você torce para a Índia ou você torce para a Austrália no futebol? E ele fala, para a Austrália, se fazendo todo entendido. Mas aí que começa o craque. Aí começa, porque, como para a Austrália? Veja aí. Entende? Então, aí que ele começa a se questionar, mas quem eu sou? Aí a grande pergunta de uma criança adotada, consciente ou inconscientemente, é quem eu sou?
De onde eu venho? Aonde eu vou? Aí começa a fissura consciente que ele leva na alma. Em um momento há um jantar, especialmente com colegas da faculdade que são hindus, onde há um estalo nele que vai para a cozinha pegar uma cerveja, mas aí é que paf, vem toda aquela coisa do passado dele começa a aparecer lembranças. Esse é um momento onde começa o questionamento consciente, quem eu sou, e aonde começa o questionamento consciente de onde eu venho. A partir de aí é o núcleo do desenvolvimento do filme. Continuaremos comentando ele em um próximo vídeo para que este não seja muito comprido, mas vai ser em breve. No obstante, a partir de aqui, eu quero trazer algumas reflexões. O que acontece na alma de um ser que a questão da sua origem é tão importante? Por que nós buscamos saber sobre nossas origens? O que estamos buscando quando buscamos algo de nossa história, da história de nossos pais, avós, bisavós e ancestrais? O que você busca quando se pergunta qual é a minha origem, de onde eu venho? Que resposta está querendo encontrar? Ou também poderia te perguntar que estado de ânimo você quer sentir se tiver uma resposta? O que te traz se te questionar pela tua identidade? Eu gostaria que vocês coloquem nos comentários já desta parte do filme para fazer um pouco o trajeto que Lion fez. Claro, cada um de nós com sua cultura, com sua própria história, mas o que mexe dentro de nosso ser quando vem a palavra origem, quando vem a palavra identidade, quando vem a pergunta quem eu sou? O que é mexido em você? Coloque aí nos comentários ou faça perguntas, porque é um tema que, a partir do pretexto do filme, pode chegar a trazer luz sobre alguns aspectos da nossa vida. Continuamos a próxima.